Abra sua Bíblia aí. Quem trouxe Bíblia aí? Por que eu falo sempre de trazer Bíblia? Porque, assim, se eu estiver só ouvindo alguém falar, se eu estiver só, tipo, em Hebreus, só acompanhando, quando eu visualizo, a própria ciência, né, da educação diz que quando a gente ouve e visualiza, aumenta a captação da gente, né? A gente assimila um percentual bem maior do que a gente ouve, só ouve. Quando a gente ouve e vê, aumenta mais um percentual. E quando a gente ouve, vê e pratica, mais ainda, né? A ciência que eu estudava essas coisas aí, a dia, né, da educação, eles falam muito isso, pode botar nos sites de busca que eles dão percentuais. Por exemplo, você assimila 30% do que você ouve, aí 50% do que ouve e vê, e até parece que 90% do que você ouve, vê e pratica, né? Por isso que os professores estão cada vez mais trazendo dinâmicas na sala de aula, as realidades, né? Para poder aumentar esse ganho, né? Amém? Então abra sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Não se sabe quem escreveu essa carta, né? Não é atribuído, nem ela mesma, o autor não se identifica nela, na epístola, na carta, na missiva, não se identifica, e nem a tradição, né, cristã atribuiu, porque tem alguns livros aqui, por exemplo, algumas epístolas que se atribui a alguém e ela não se identifica, mas a tradição, né, veio carregando, essa tradição vem carregando essa informação, e a gente fica tomando conhecimento que foi Mateus, que escreveu o primeiro livro do Novo Testamento, Marcos, e aí vai. Então, nós vamos, esse texto, talvez você já ouviu falar em algum lugar essa frase. Quem já ouviu falar aquela frase assim? Tudo aquilo que pode ser abalado, será abalado. Quem já ouviu essa frase? Diga amém. Então, bastante gente, né? E aqui de vez em quando eu pergunto, eu vou fazer um curso de mímica. E às vezes eu faço pergunta na igreja, os irmãos ficam fazendo assim. Aí eu não ouço nada, aí eu tenho que fazer um curso de mímica, porque diz, olha, a irmã ali está dizendo, fazendo aquele negócio, né? Então, amém, glória a Deus. Então vamos ler a partir do 25. 12, 25 em diante. Hebreus. Eu li hoje de manhã. Me veio assim uma inclinação, que eu li o 11 ontem. E aí eu dei vontade de eu acordei mais cedo para orar, e aí eu dei vontade de orar, né? Eu levantei, e aí quando eu fui para orar, me leu o 12. E aí eu comecei a ler. E aí veio esse texto aqui, versículo 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o quê? Ora, versículo 27. Esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas. Vou repetir. Ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e que mais? Um santo temor,
Versículo 29. Porque o nosso Deus é o quê? O consumidor. O versículo 27. Na Bíblia King James, ela explica muito melhor isso aí. Assim, essa frase. Que tudo que pode ser abalado, será abalado. Mas eu quero que alguém leia na Bíblia Viva. Uma versão mais... Quem tem a King James aí? Quem não tem, procura aí na Bíblia Smile, não é? Word. Quem é bom de inglês aí sabe. 27. Mas é agora de manhã na escola. Vai lá, 27. Muito bem. Já localizou aqui. Espera aí, volta. Espera aí um pouquinho. Vai aqui na King James. Só o 27. Ora, esta frase, ainda uma vez, indica a noção de coisas que podem ser apagadas. Isto é, as coisas criadas, para que permaneça o que não pode ser apagado. Isso. Não ouvi, mas tudo bem, né? É isso aí mesmo. De novo aí, a 27. Ora, esta frase, ainda uma vez, indica a relação de coisas que podem ser abaladas. Isto é, as coisas criadas, para que permaneça o que não pode ser abalado. Isso. Vamos lá. Diga, irmão Paulo. Achou? Opa, clareou bastante, né? De modo que vai ser, ou serão abaladas todas as coisas que não têm alicerce firme. Só vai permanecer o quê? Na versão viva, as coisas inabaláveis, ou seja, que tem alicerce firme. Amém? Que texto, irmão, né? Para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos negócios, para tudo que a gente é e faz. Ele está dizendo aí que tudo que pode ser abalado, não tem jeito, um dia vai ser abalado. Agora vai permanecer aquilo que é inabalável, ou seja, que não pode ser abalado. E aí fala de alicerces firmes. E eu me lembro daquele texto que Lucas também fala, que no final do capítulo 6 de Lucas, que Jesus mostra duas construções, a partir do versículo 44, se não me falha a memória, até o 46 ou 49, eu não me lembro bem, eu sei que são os últimos 4 ou 5 versículos do capítulo 6 de Lucas. Alguém construiu a casa sobre a rocha e o outro sobre a areia ou terra, como diz algumas versões dizem, né? Qual vai ser abalada? Então ele vai dizer que o segredo de ser ou não abalado está no alicerce. E é o que a versão diz aqui, fechando com Hebreus, que aquilo que não tem alicerce firme vai ser o quê? E o que é o alicerce firme, segundo, de acordo com o que Deus nos ensina, o que é o alicerce firme? Se você fechar Lucas 6, no final dos versículos do capítulo 6, com Hebreus, você vai perceber o que é o alicerce firme. O que é que vai se abalar se não estiver firme? E o que é que não se abala? Ele vai dizer, aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras, 2, e as pratica. Pratica a minha palavra, obedece a minha palavra, anda de acordo com a minha palavra. Eu assemelharei esse homem, essa vida, essa família, essa casa, esse negócio, com alguém que edificou, construiu uma casa sobre o quê? Rocha. Qual é o alicerce dessa casa? Se ela foi construída sobre a rocha, o alicerce dela é pura rocha. Vai vir os ventos, vão vir os ventos, as enchentes, e aí tem versão em outros livros, como Mateus,
vai vir as tempestades, vai acontecer com essa casa? Ela vai cair? Ela vai permanecer, por que ela vai permanecer? Porque ela está edificada sobre a rocha. Então ela é uma casa que não vai ser o quê? Abalada. Não pode ser abalada. Agora ele diz que tem outro tipo de casa. É aquele que vem a ele diz, vem a mim, os outros são os três, né? Rocha, vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica. Agora o outro, vem a ele, vai a ele, vem a ele, vem a mim, como ele diz, ouve as minhas palavras e não tem o terceiro. E ele diz, e não as pratica. Olha lá. E onde está a diferença? O que é esse alicerce? O que é? Então, se esse aqui não é abalado e esse é, o que é o alicerce que Jesus está dizendo aqui na palavra? E é para isso que os hebreus confirmam. A prática da palavra. A obediência à palavra. Esse é que é o alicerce que ele está dizendo. Então, tudo que pode ser abalado, será abalado. E quando a Bíblia vai dizer assim, irmão, ó, vem, a Bíblia diz assim, quando a Bíblia fala de coisas que podem ser abaladas ou não serão, ela está dizendo que serão abaladas. E quando Jesus fala da casa, dos rios, das enchentes, eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Se a sua casa, por exemplo, a Michele, lá em Pirapema, teve uma enchente. Então, as casas que estavam ali perto do rio Itapecuru, todas foram atingidas com a enchente. Só não a casa dos crentes. Não foi assim? Vocês viram isso no jornal? Irmão, a água passou que estava bem aqui, ó. O povo passava em canoa e uma barreira d'água bem aqui, a casa dos crentes não foi atingida. Era assim, você ouviu isso no jornal? Foi também atingida. O que Deus está dizendo, ensinando para nós? É que nós estamos também sujeitos às circunstâncias dessa vida. Ele faz com que o sol se levante sobre o quê? Justo e injusto. Viu uma crise dessa? Você está pensando que não tem um monte de crente sendo atingido? Deus tem. Agora, quem que não é abalado? Quem que não é jogado no chão? Quem que não se acaba tudo? Existe também abalos vindo. Existem as forças da natureza. Nós estamos sujeitos a muitas circunstâncias, tal como o ímpio, tal como o homem do mundo, o homem natural, o homem que não quer saber nada de Deus, o homem carnal. Estamos sujeitos a uma crise dessa. Quem ainda não pegou aqui a chikungunya, a zika, quem ainda não pegou aquele surto que vieram aí de gripe, a gente pega, a gente passa por essas coisas. Vocês dizem, pastor, eu não, mas tem muita gente que não serve a Deus, são maus e também nunca pegaram. Mas nós estamos sujeitos a isso. Então vem as coisas da natureza, que são naturais, são comuns a todo mundo, as tempestades da vida, as intempéries da vida, as enchentes da vida. Vem. Agora também tem, escute isso aqui, agora também tem as forças da natureza impulsionadas, manobradas pelos poderes malignos. Eu estou falando com base na Bíblia. Você está me ouvindo? Diga amém. Por exemplo, como foi que os filhos de Jó morreram? Como foi que os filhos de Jó morreram? Quem lembra aqui? Eles estavam todos reunidos na casa do irmão mais velho e deu o quê? Um vento, aquele vento era natural, era um vento. Mas ele estava o quê? Sendo soprado por uma força o quê? Maligna. Foi o diabo que estava, a Bíblia deixa claro aquilo ali. E quando ele diz assim, ó, o servo de Jó desceu o fogo do céu e consumiu, o que foi lá que consumiu? Quem lembra? Camelo? E foi? E eu não entendi mímica. As ovelhas, não sei o que foi. Algum tipo lá, não sei se foi ovelha, jumenta, boi, cavalo, camelo, eu não sei o que foi. Mas o servo de Jó, está lá em Jó 1, Jó 1, 2, você vai ler, capítulo 1, capítulo 2, você vai ver, desceu o quê? Fogo do céu
Então nós podemos estar passando e sofrer ataques malignos usando circunstâncias que aos teus olhos é naturais. Pode estar acontecendo um monte de coisa na nossa vida, ele está movendo situações difíceis, terríveis, movidas por ele. Agora, o que a Bíblia está dizendo? Se Deus não me der a capacidade, eu não percebo o que está por trás. Se é algo natural, se é comum, se eu tenho que passar por aquilo mesmo, ou se é uma força maligna agindo por trás. Eu não sei. Isso eu preciso de uma revelação especial de Deus, para Ele me dizer: hoje você sabe na vida de Jó. Hoje você sabe de quem era que estava por trás. Agora eu pergunto: Jó sabia mesmo? Não. A reunião houve, aconteceu em algum lugar e ele não sabe. Ele não sabia. Provavelmente depois eu revelo para ele, mas a Bíblia aqui não diz. Mas na hora ele não sabia. Podemos estar passando por essas coisas. Posso saber, posso não saber. Agora tem uma coisa que eu sei. É que se a minha casa estiver alicerçada, construída, firmada sobre a rocha, pode vir o que vier. Jesus é quem garante. É a palavra que garante que tudo que pode ser abalado, será abalado. Mas o que é inabalável, o que tem alicerce firme, completo, não será abalado. É Deus que a gente passa por luta, o vento está em cima de uma palmeira, de uma situação, ela sente o abalo, ela não vai para o chão. A casa vai encher a tempestade, vai vir os ventos, mas a casa vai ficar firme. Aquilo vem, mas passa. O Japão, não tem muito tempo, sofreu lá um tsunami, vocês viram as imagens, a aterrorizadora do mar, entrando, levando, derrubou muita coisa, mas quando voltou, alguns prédios ficaram em pé. Quebrou vidro, quebrou isso, quebrou aquilo, mas as estruturas ficaram. Outras foram para o chão. Assim é que acontece com a humanidade. O ventão vem, se você olhar a imagem lá no Japão, você vai ver que o mar entrou nas casas e quando ele recuou, alguns prédios foram para o chão. Você não viu mais nada dele. Porque quando era, até levou de volta. Né? Foi grande a ruína, como Jesus diz. Agora outros tiveram alguns abalos, alguma situação aconteceu, mas ficaram firmes, ficaram em pé, estão lá. Aí fizeram uma reforma. Isso acontece com a gente. De vez em quando vem, por força puramente da natureza, situações que acontecem. Surtos de doença, crises, perseguições, vem para todo mundo. Também, de vez em quando, vem os ataques, ninguém sabe por quê. O inimigo mira alguém, mira uma família, como aquela pessoa que me mandou o e-mail que eu compartilhei com vocês, dizendo que estavam tão bem financeiramente, abençoados, e de repente uma macumbeira do povoado lá da cidadezinha começou a fazer trabalho e foi abalando todo mundo. A mãe veio doente, 4 filhos fazem hemodiálise, perderam tudo financeiramente, aí vai, porque a casa não estava firmada sobre o quê? A rocha. Então tudo que pode ser abalado será o quê? Agora presta bem atenção, nós podemos entender dessa forma, mas nós que viemos para Deus, precisamos atentar para um versículo aqui. É o versículo 28. Presta atenção. Você que está construindo a sua casa, você que está dentro da vontade de Deus, olha o que Deus vai revelar para nós. Versículo só o início. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e que mais? Verdade, piedade. Aqui diz santo temor, uma vida de piedade, que é um santo temor a Deus, o sentido, o significado de uma vida de andar, de viver em piedade. A piedade é uma vida de santo temor a Deus. Então Deus tem para nós, nos chamou para um reino que abalável ou inabalável. Então, se Ele te chamou com essa promessa de te formar em ti, na tua família, presta atenção aqui, isso aqui é importante.
se Deus me chamou e te chamou, te dando uma proposta, se você viver para mim, se você viver uma vida de santo temor, de reverência, de modo agradável a Ele, como Ele diz aqui, retendo essa graça, estando atento ao que Ele diz para ti, Ele te promete um reino quê? Inabalável. É o versículo que diz. Ele te promete, em outras palavras, casa firme. Te formar em ti uma casa firme. E para Ele formar em mim uma casa firme, o que Ele vai fazer? Ele vai, em primeiro lugar, remover de nós tudo que pode ser o quê? Abalado. Por que é que tem gente, já ouvi testemunho aqui, de várias pessoas, que disseram, pastor, quando eu vim para a igreja, pastor desabou e eu comecei a passar coisa pior, que eu digo, meu Deus, se for para viver assim, eu prefiro voltar para o mundo, porque eu não passava um sofrer desse jeito, eu não passava isso que eu passo hoje. Seja sincero comigo e com Deus, diga amém aqui, quem passou por isso? Hein? Mas só se você disser amém, eu não entendo de mímica. Como é amém de mímica? Como é? Você passou, né? Porque tudo que pode ser abalado, será abalado. E Deus está formando em mim, em ti, em qualquer um que se achegue a Ele, Ele quer formar casa firme. Ele te chamou para um reino inabalável. Portanto, a tua vida, a tua construção, que Paulo, a Bíblia, Pedro me chama de casa espiritual. Jesus, por várias vezes, faz comparações. Aquela história do demônio, que quando ele sai, vai e volta da casa. Que casa é aquela? Nossa vida. Então, Ele nos chamou para ser casa firme. Ele nos chamou para um reino inabalável. Ele nos chamou para fincar as nossas raízes, né, vamos dizer assim, espirituais, a nossa vida, a nossa construção sobre uma rocha inabalável. Então, para Ele cumprir isso, e Ele é fiel para fazer e pode fazer, Ele conta comigo e contigo, em que você se incline a Ele e suporte, porque Ele vai abalar. Tudo que pode ser abalado, Ele vai abalar, para tornar uma casa firme. Pastor, mas depois que eu comecei a orar, sinceramente, eu comecei a orar com um desabafo, porque o Teixeira me compartilhou, né? Nessas férias eu tirei para buscar o Senhor mesmo, mas é muita luta. É assim mesmo. Começa mesmo, você começa a se chegar, a buscar, começa. E tudo que pode ser abalado, Deus vai te mostrar, e vai permitir situações para mostrar para ti que pode ser abalado. É a vontade dele na nossa vida. É o amor dele na nossa vida. Ou você crê que Deus te deu uma vida hoje para você viver como um barco à deriva, à sorte. Hoje está bem, amanhã deu errado, você acabou para lá. É assim? Pastor, importante eu estar bem aqui hoje e tal que eu estou bem. Amanhã deu vento, você acabou tudo. Você quer uma vida assim? Ou você quer andar firme? Andar seguro em Deus? Uma casa firme? Então, se nós queremos ser uma casa firme, nós precisamos permitir Deus abalar aquilo, mostrar para nós o que pode ser abalado. Tudo que pode ser abalado, tudo que pode ser abalado, e para eu viver isso aqui, para eu conseguir isso aqui, eu tenho que olhar, não é para a vida daquele pastor que é usadão, daquela pastora que é usadona, não é para a vida de isso, aquela igreja. Eu tenho que olhar para as escrituras sagradas, e eu vou olhar para esse exemplo de fé. É por isso que o escritor dos Hebreus, você está com a sua Bíblia aberta, e você voltar aí uma página talvez, a minha é só uma página, Hebreus 11:6. 11:6. Olha o que ele vai dizer. Você está no capítulo 12, você só volta uma página, ou um capítulo, né? 11:6. De fato, complete. E ele diz, ora, sem fé, está vindo escrevendo um monte de coisa. E ele deu uma pincelada em alguns exemplos de fé. De Abel, de Enoque, que foi trasladado. Aí ele chega, ora, versículo 6, de fato, quando ele diz assim, é verdade.
Isso na verdade é assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não confiarmos nele, de que ele está no controle da nossa vida, e tudo que acontece a nós, que não está nos acontecendo, é um tratar dele, é ele no controle, removendo o que pode ser abalado, a gente nunca vai conseguir agradar a ele, porque de fato todos aqueles que se aproximam de Deus devem fazer o quê? Crer que ele existe, ele é real, e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Aí ele vai citar exemplo, por exemplo, de Abraão. Deus disse a Abraão: eu vou fazer de ti uma grande nação, uma grande casa, e casa firme. Eu vou te abençoar e vou te fazer de ti uma bênção, não só para a tua família, mas para quem? E essa bênção chegou até nós, porque o nosso Messias, o nosso Senhor, veio da descendência de quem? De Abraão, veio do povo de Israel. Deus cumpriu isso aqui, e nós hoje, e as nações são abençoadas por causa da bênção que Deus derramou sobre a vida de Abraão. Então, para Abraão receber essa casa firme, exigiu fé. Primeiro, para onde é que Deus disse que ia levar Abraão? Capítulo 12 de Gênesis. Abraão, sai da tua terra. Sai de onde? Complete, igreja. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, que eu vou te mostrar. Aí os escritores hebreus falam da fé de Abraão, dizendo que ele saiu sem saber para onde ia. E aí? Um homem bem estabelecido, rico, uma terra boa, firme, e Deus disse: agora tu vai para uma terra, mas pronto, Senhor, eu vou te mostrar então. E aí, como se dá para entender isso aí, dá? É fé ou não é? É confiança ou não é? Confiança de que Deus está no controle. Muito embora eu não saiba para onde eu vou, para onde Ele está me conduzindo e por que está acontecendo essas coisas. Quantas vezes eu me questionei? Quantas vezes, irmão, Deus nos leva a momentos que a gente pensa que ao invés de Ele estar, a gente não vê construções na nossa vida. Parece que a gente vê as coisas se desmantelando, se desfazendo. Não tem outra explicação senão essa que Hebreus dá. Qual é? É que as coisas que podem ser abaladas, Ele vai abalar. Deus chama Abraão e leva ele para o deserto. Vai passar fome, ele vai para o Egito, porque ele tinha que suprir a necessidade da família. Ele vai agora e a mulher dele vai ser tomada por Faraó. Olha para onde Deus leva o patriarca da fé. Aquele que ele chamou de quê? Deus chamou Abraão de quê? Amigo. Amigo de Deus. Onde ele vai levar? Deserto, não vou te mostrar para onde. Por várias vezes Abraão passou por aperto, roubaram tudo, levaram o sobrinho dele. E por que ele foi para o Egito, sendo que Deus não queria que ele fosse para o Egito? A ordem era para ele ir para Canaã e não para o Egito. Porque ele se viu já passando fome, já com a necessidade de comida. E ele vai para o Egito, chega lá, o rei toma a mulher dele. Por 2 vezes aconteceu ele fugir da fome. Mas Deus estava no controle. Se ele não tem fé, e os escritores hebreus dizem uma coisa interessante, que eles, muito embora sendo aqueles heróis da fé, eles tinham toda a condição, está no versículo 14, 11 e 14 de Hebreus, teriam a oportunidade de voltar. Eles tinham toda a condição de dizer: eu não quero mais isso aqui não, e voltar. Pode ler Hebreus 11:6. Você vai ver ele dizendo: porque os que falam desse modo, 11:15, e se na verdade se lembrassem daquela pátria, do local de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Eles teriam. Por que não voltaram? Porque confiaram no Senhor. Porque decidiram confiar naquele
que eles entenderam que é fiel, que sabe o que está fazendo. Davi, depois de passar por tudo aquilo, ele escreve no Salmo, eu não sei qual é o Salmo 18, ele diz: o caminho de Deus é perfeito. Olha, irmão, Davi foi tirado das ovelhas do pai, uma vida tranquila, ungido rei, sem pedir. Deus o escolheu. E o que vai acontecer com Davi depois disso aí? Primeiro, a carga de trabalho dobra, porque ele só cuidava das ovelhas. Agora ele vai cuidar das ovelhas e ficar levando as coisas para os irmãos. Lá ele vai cuidar, ele cuida das coisas lá de Saul, faz um serviço lá e volta. E ele fica naquele negócio, até ele ficar só lá com Saul. Quando ele pensa, aí ele já é elevado ao cargo de capitão da guarda de Saul, e ele vai crescendo. Mas tudo que pode ser abalado, então Deus diz: eu vou te fazer casa firme. Então tem coisa que tinha que ser tratado, precisa ser removido. E está ouvindo? Diga bem. Aí o que acontece? Começa a desmoronar. Ele está andando com Saul bacana, o diabo entra no coração de Saul por inveja. Saul começa a perseguir. Agora ele vai se esconder nas cavernas. Agora ele vai ter que fugir de um rei, um tirano, com 3.000 homens dos melhores de Israel, rangendo os dentes para trás para matar ele noite e dia. E ele vai passar fome, vai mentir para o sacerdote Ahimelech para poder comer. Está sendo abalado tudo. Deus está movendo aqui dentro de Davi muito mais do que nós estamos olhando por fora. Ele está ensinando Davi a confiar nele, removendo mal na vida de Davi, que tinha ainda alguma situação. Ele está tratando, mostrando. Tem aquele livro que eu já falei aqui, os 3 reis, que Deus permite Saul perseguir fazer, e Deus permite para quê? Ele olhar para Saul e dizer: olha, ele é tudo que tu não pode ser. Ele é tudo que para onde tu não pode caminhar. Olha a figura de Saul, Davi. Não ouve minha palavra, rebelde a minha palavra, não tem misericórdia de ninguém, cuida só de si. Vai olhando e vai entendendo a forma para que eu te chamei. É tudo diferente. Ele está sendo abalado as estruturas, as crenças, as crendices, as ideias. Tudo que ele pensava está sendo removido mediante a prova, mediante a luta, mediante o deserto. E aí o salmista que vai dizer, Salmo 119: eu antes de ser abalado, atingido, afligido, eu andava o quê? Errante. Agora, o que aconteceu? Eu amo a tua lei, eu entendo o valor dela para a minha vida. Tudo que pode ser abalado, irmão, será abalado. Quando Deus chama Jeremias, ele chama Jeremias 1:10. Eu vou aqui porque vocês falam baixo. Eu vou conferir aqui, Jeremias 1:10. Olha o que Deus vai chamar Jeremias. E Deus chama um profeta para construir uma nação sobre a rocha. Deus chama um homem, uma mulher de Deus, para levar a palavra de Deus que vai transportar o povo que está vivendo numa casa, ou que é uma casa sobre a areia, para ser construído sobre a rocha. E olha a missão que Deus dá para o profeta. O profeta é assim: quem fala em nome de Deus, vem com essa missão. Olha o que ele diz, versículo 10. Olha o que Deus diz para Jeremias: olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Para o quê? Arrancar. O que mais? E derrubares. Arrancares e derrubares. Para destruires e arruinares. E também para edificares e plantares. Quantos verbos tem aí? Arrancar, derrubar, destruir, arruinar. O que mais? Edificar e plantar. Não, que está na ordem perfeita. Então Deus chamou Jeremias para arrebentar com a vida do povo, foi? Jeremias, eu vou te chamar para te arruinar a vida do povo, foi isso? Será que é isso que Deus está dizendo? Para te destruir essa nação, eu vou te chamar para isso, é? Não. A mensagem de Jeremias, lá no final ela muda. Agora vocês têm que se entregar ao rei da Babilônia. Mas Jeremias chamava a princípio o povo para Deus. Então ele usa esses 4 verbos iniciais. E depois ele vai dizer: edificar e plantar. Edificar o quê? Edificar aquilo que já tem de virtude em nós, aquilo que já tem de bom em nós. Então ele vai trazer edificação.
aumentar, multiplicar, fazer isso gerar mais frutos em nós, o que já é de bom. E também depois dele arrancar, ele precisa plantar coisas em nós. Ele precisa nos ensinar a palavra dele, a desarraigar de nós o que Paulo chama das filosofias, dos sofismas, das ideias humanas, que aparentemente são boas. Paulo tinha muitas delas, irmão. Esses homens todos tinham isso. Por isso que demora. Quantos anos Deus levou para treinar Moisés? 40 anos no Egito, depois foge, passa mais 40, né? Até que Deus, ao fim dos 80, Deus aparece para ele. Quantos anos foi? 80, viu, irmão? Mas a gente conta 80 também desde criança, né? Quantos anos Abraão esperou Isaac? A promessa se cumprir? 25. Porque ele foi chamado com 75. E com 100 anos é que Sara vai ter filho. Paulo diz: eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro. Você está falando dele. Ele está falando do período que ele passou. Então os estudiosos dizem que Paulo passou de 10 a 14 anos sendo treinado. Davi também esse mesmo período fugindo, para ser treinado para Deus destruir, arruinar coisa, arrancar coisa, desfazer coisa, e depois edificar e plantar, para fazer deles casa firme. Todos que se submeterem e passaram por esse processo, olha o final, você vê. Como terminou Paulo? Falharam ao longo da vida? Falharam. Mas como terminaram? Paulo, como é o cântico dele no final? Combati o bom combate, completei a carreira. Como é que alguns vão dizer, como é que o pastor disse? Como é? Perdi o bom combate, meti o pé na carreira e me acabei na fé. Mas Paulo diz, por quê? Paulo foi edificado sobre a rocha, esperou, sofreu. Paulo tinha um monte de ideias, né, que Jesus estava tratando dele. Quer ver uma? Quando Jesus chamou ele estava em Jerusalém, e Jesus disse assim para ele: ó, Paulo, vai-te embora daqui, porque aqui ninguém vai receber teu testemunho. Vai-te embora. Aí sai Paulo e diz: Senhor, olha a lógica, Senhor, mas eles me viram aqui como eu persegui a tua igreja. Eles viam como eu era do outro lado. Então agora, quando eu chegar dando testemunho de transformação, eles vão entender que eu realmente estou convertido, transformado. Eles vão perceber que realmente tem alguma coisa. É como quem diz, um fariseu. Rapaz, esse Paulo que era zeloso, era um cara nota 10. Ele mesmo diz que na sua juventude, mocidade, ele excedia a maioria dos jovens. Quando eles me verem que realmente agora eu entendi a verdade, eles vão acreditar, porque eles viram como eu era. Aí Jesus diz: Paulo, tira para fora, porque não vão receber. Depois ele volta lá, quando ele chega lá, que ele começa a pregar, pegaram ele, armaram ele. Se não fosse o próprio Deus guardado, que tinha propósito, o centurião foi, interviu, levou. A Bíblia diz que a fúria dos religiosos era tão grande contra Paulo que rangiu o dente. E Paulo achava que eles iam receber um monte de ideiazinha, irmão, que a gente tem na cabeça que Deus precisa tirar de nós. Nós precisamos nos mover na revelação de Deus, revelação escrita, e uma vez firmado nela, Deus começa a falar conosco através dos seus meios sobrenaturais. Então, tudo que pode ser abalado, só não vai ser abalado o que está em cima, construído de alicerce o quê? Firme, inabalável. E para Deus remover isso de nós, vou encerrar, vai exigir fé. Por que muitos desistem? Lembro um Loreto da Maria de Jesus profetizando para mim no começo. Muitos desistiram porque pensaram que estavam só. Porque quando Deus começa a abalar ou permitir que o que pode ser abalado, quando ele começa a trabalhar para ser abalado em nós, a gente se perde. Como Davi, está tudo bem e de repente começa a desabar.
Porque o que a gente construiu tem tanta coisa que brilha aos nossos olhos e que só não se abalou ainda porque Deus não permitiu. Mas é fácil se abalar, já faz sim. E Deus está trabalhando a nossa vida para que o inimigo não tenha acesso à nossa vida. Para que o diabo não olhe para nós, lá na frente, você jovem, formado, nós pais, o diabo olhe para nós e diga assim: diga que quiser arrebentar, que você arrebenta tudinho. Ele vai olhar e vai dizer: aqui eu não posso tocar, porque aqui é uma casa construída sobre a rocha, aqui é um alicerce, aqui é uma situação inabalável. Por que é inabalável? Porque foi construída pelo próprio Deus. Não é produto do intelecto humano, da sabedoria humana, dos conselhos humanos que a gente passa e vê nos outdoor, por aí nos outdoor, como alguém chama, conselho de autoajuda, palestras motivacionais, que te fazem ir ao delírio, mas não firma a tua casa sobre a rocha, e até pregações que tem engrenagens, palavras bonitas que te levam às lágrimas, mas que produzem só emoções, mas não te levam e não te trazem para viver uma vida sobre a rocha. E é por isso que tem pessoas, infelizmente, e nós conhecemos, que subiram tanto, e é para lá que o diabo quer nos levar. Para onde o diabo levou Jesus? Você não vai ver nem uma vez dizer que ele levou ele para o buraco. Para onde levou? Quem lembra? Você não vai ver nenhuma vez o diabo ter oferecido coisa ruim para Jesus, exceto a última, né? Mas a primeira qual foi? Pão. Para quem está com fome, tem coisa melhor? Pináculo do templo, a parte mais alta do templo. E depois muda a ordem um pouquinho de Mateus para Marcos, Mateus para Lucas. O alto monte. Deus quer nos levar para o monte. O diabo quer nos levar para um alto monte. Agora, por que ele quer levar para lá? Para de lá nos despencar, para de lá jogar nossa vida. Bestões pensando que estão arrasando e estão sendo arrasados. Pensar que estamos abafando e estamos sendo abafados. Aqui o pastor levou para o alto monte. Está vendo os reinos, as glórias, está vendo essa beleza? Eu acredito que o diabo, um vislumbre de uma visão, ele deve ter chamado para a presença dele lá, um telão sobrenatural, está vendo? E mostrou os reis vão sentados nas poltronas de ouro, comendo a uva, comendo as frutinhas, as mulheres, os exércitos formados na frente, as glórias, todo mundo reverenciando, os grandes generais da terra, reverenciando aqueles reis, com a espada na mão, baixando a cabeça. Eu falei: tudo isso eu te dou. Se o quê? E tem muita gente trocando a glória da cruz, do sofrimento, de uma vida que sofre para ser colocada sobre a rocha, trocando tudo isso pelas glórias desse mundo, pelas glórias dos reinos desse mundo, para que ele ir no pináculo do templo. Davi diz: o Senhor me colocou em segurança nos lugares altos. Agora, o Senhor quem colocou, o Senhor me colocou. Ele vai dizer: ele me adestrou as mãos para a batalha, tornou os meus pés ligeiros como da coça. Tudo Davi atribui a Deus, porque Davi entendeu que era Deus quem construía a sua vida. Deus não te chamou para você estar bem hoje sorrindo e amanhã arrebentar, a tua família destruída. Deus te chamou para ter um encontro contigo hoje, e quando a trombeta tocar, você está de pé diante dele. É assim que é o chamado de Deus. Tudo que pode ser abalado e tudo que para ti e para mim, para nós, que queremos viver para Deus, que entendemos que o projeto, o plano chamado de Deus é melhor para a nossa vida, pode esperar que ele vai abalar muita coisa. Ele vai arrancar, ele vai destruir, ele vai arruinar, ele vai desfazer o que ele fez para Jeremias. Agora, depois de fazer tudo isso, o que ele vai fazer? Não acaba por aí, não. O que ele vai fazer?
edificar e plantar. Jó não entendia. José entendia aquele garoto? Será que se perguntasse com tanta promessa, tanto sonho, um menino que procurou fazer tudo bem na vida, ali mostra que por mais que eu e você nos sintamos preparados para alguma coisa nessa terra, nunca chegaremos aos padrões de Deus se não formos levados por Ele mesmo, pelo Senhor. Moisés era um que, se faculdade, preparasse, ensinasse, tornasse uma família, uma vida, casa firme, Deus não precisaria de mais 40 anos com ele no deserto, porque ele já estava há 40 anos formado em quê? Quem lembra? Em toda a ciência do Egito. Era poderoso em palavras e obras. Deus disse: é poderoso na vista de quem? Da carne, dos homens. Agora, para fazer a minha obra, eu vou precisar de mais 40 anos. Parece até assim irônico, né? Quantos anos? Quantos anos? 40. Estou pronto, Senhor. E ele se achou pronto. Sabia que ele se achou pronto? Quem sabia disso, que ele se achou pronto? É Estevão que vai dizer em Atos 7 que quando ele completou 40 anos, bom de espada, intelectualmente, famoso na terra do Egito, príncipe, ele foi lá para libertar os seus irmãos, porque ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que ele havia de ser o libertador. Pode ler lá, Atos 7. Quando ele chegou lá, o que ele fez? Terminou matando um homem. Foi para salvar, terminou matando. Teve que fugir. Deus disse: mas é assim não. Alguma coisa em ti eu achei interessante. É que tu resolveu, decidiu, isso foi decisão dele, que Deus quer ver em nós. Ele se recusou, Hebreus 11, ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele decidiu abandonar, deixar os efêmeros, passageiros, temporários prazeres dessa terra, para viver em função de um plano de alguém que ainda não tinha nem nascido, o Messias. E diz que Deus deu do Messias. Ele olhava lá para frente e ele viu: o plano de Deus é melhor para a minha vida. E ele abandonou o trono. E não tem gente que perde uma besteirinha na vida e já está murmurando contra Deus. Como disse o pastor Sila Malafaia uma vez numa pregação lá na praça: uma bodega, uma quiosque, uma jubana, uma tenda, já está murmurando. Moisés fez o quê? O que ele deixou? Me diga aí. Palácio, honra, glória. Quem sabe, a Bíblia não diz, mas quem sabe ele seria o herdeiro, quem sabe ele seria o próximo faraó, a maior potência mundial da época militar, da época. Ele abandona tudo para sofrer, porque ele andava por fé e não pelo que via. Ele não queria uma casa temporária que hoje está de pé, amanhã pode estar embaixo. Ele queria casa firme, e casa firme só quem constrói é Deus. Você pode pegar os maiores pensadores desse mundo, os maiores filósofos, os maiores humanistas. É por isso que esse país está arrebentado, porque não ouve a voz de Deus. É só dos pensadores, é só dos sábios dessa vida. É por isso que o mundo está na iminência de uma crise terrível mundial, porque não ouvem Deus. Por isso que a Bíblia diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é a casa, é a família, é a vida que anda, que vive, que segue de acordo com a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Você entende o que está acontecendo na sua vida hoje? Vou perguntar aqui para alguns: você entende o que está acontecendo na sua vida hoje? O abalo que está sofrendo, você entende? E nem dá para entender. O que Jesus diz lá em João 13, 7? Quando ele está lavando os pés dos apóstolos. Porque o que se entendia? As mãos daquele que construiu o mundo, que deu forma ao universo, as mãos daquele que deu vida à humanidade, estava fazendo o quê? Lavando os pés. A sujeira, e eu imagino que tinha muita, que eram pés de pescadores.
Eu ia até lavadinho todo tempo, molhadinho, né? Retiro até minha palavra, pescador não entende nada. Aí o Pedro disse: Senhor, não dá para entender. Aí Jesus vai dizer no versículo 7. Jesus diz, né, para ele, que se eu não te lavar, não tem parte espiritual, mas depois vai dizer: o que eu faço, vocês não entendem agora, não compreendem agora. Por isso que ele diz: sem fé, dá para entender o agir desse Deus? Agora, uma coisa é verdade, ele está te levando para um porto seguro. Barco em que Jesus está com a funda. Casa que Jesus construiu não pode ser abalada. Vida que Jesus chamou, e essa vida honrou o chamado dele, não morre, quer dizer nada. É promovida. Quando a tua vida aqui cessar, você é promovido às mansões celestiais. Você é promovido para uma vida superior. Diga: o caminho de Deus é perfeito. Fique de pé. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Diga: então é melhor para mim. Ele está apenas abalando o que pode ser abalado. Quem quer permitir Deus fazer muito mais? Vamos pedir só para o Senhor me ajuda a suportar. Não é assim? Vocês jovens, vocês conseguem entender tudo que está acontecendo na vida de vocês? Quem está fora do plano de Deus, irmão, não sabe o que eu estou dizendo aqui. Não vai nem como saber, mas quem está dando plano de Deus sabe muito bem as lutas que passam, as tribulações que sofrem, as coisas que aqui é submetido e que não consegue ter explicação, porque o plano da tua vida, o papel e a caneta não estão nas tuas mãos. O esquadro, ele é o grande, o soberano, o superior, está lá dizendo, arquiteto da nossa vida, da nossa casa, está lá em Hebreus. Ele é quem tem tudo, irmãos. Ele é que sabe, nós não sabemos. Senhor, me dá paciência, porque menor uma vez disse, nunca mais vai pedir para Deus para ter paciência. E quando ele pediu, desarmou o mundo. Deus estava dando paciência, mas ele sabe construir. Ele passou logo a regra. Agora precisamos de fé. Eu submeti a ele com temor, entendendo, e confiar nele. Se não confiar, tem momento na nossa vida que a gente pensa que está se acabando tudo. Pelo contrário, Deus está por trás, construindo tudo. Contei aqui que as grandes construções, os grandes edifícios, o tempo que se leva para construir para baixo é de estranhar. É verdade ou não? Você vai fazer uma casa comum, você começa hoje, o cabana hoje mesmo, ele cava os alicerces tudinho. Já tem casa hoje que nem cava, projeto que nem cava mais para baixo. É feito uma laje e joga as paredes em cima com a cinta, não tem escavação. Casa comum. Agora, para fazer uma construção, um edifício, um prédio alto, eles começam para baixo, a estrutura para baixo, as ferragens bem enfiadas, o batistacazão enfiado, e chumba, e solda, e emenda, e bota para baixo, faz aquele, você passa. Eu me lembro aqui bem perto, aqui no supermercado grande que tem aqui, eu moro aqui perto, a gente mora aqui perto, eu passava, estava lá aquela cerca, né, que era aquele compensado, meses, e o povo dizendo, olha, vai ser um grande supermercado aqui, e alguns não sabiam o que era, meses sendo construído, meses, e não tem nem tanta estrutura para cima. É grande, mas não tem tanta estrutura. Imagina para construir um grande prédio, um grande edifício. O tanto de ferro que tem que ir para baixo, a estrutura, a construção, e que ninguém vê. Alguém vai colocar toneladas de ferro para baixo, soldar, chumbar, projetos estudadíssimos, projetos finíssimos que estão fazendo engenharia aqui, sabe? Projetos complicadíssimos que nem qualquer engenheiro que pode fazer. Então se procura os melhores. Quando termina de construir aqui, joga a terra em cima,
Ninguém vê mais nada, só vê a ponta de ferro subindo, ninguém sabe que está lá para baixo. Sabe? Sabe? Ninguém sabe que está lá para baixo. Sabe quem leu o projeto? A Catherine Kuhlman um dia disse: o meu ministério, só eu e Deus sabemos o preço dele. O preço que ela pagou para chegar onde ela chegou. O tanto que foi arrancado de terra de baixo. O quanto houve de coisas. Você já pode dizer isso? Só eu e Deus sabemos o preço. Só eu e Deus sabemos o que eu pago, o que eu tenho passado e resistido. Deus tem me ajudado. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Agora tem uma coisa, fique de olho fechado e ouvindo. Tem uma coisa. Demora para construir. Não é da noite para o dia. Não é uma casa, uma chupana, um casebre, não. Deus quer construir no seu povo. É um edifício. Paulo diz isso. Vós sois edifícios de Deus. A lavoura de Deus, ele compara com a lavoura e compara com o edifício. Aqueles, como disse Frida Wingren, quem no coração for mais ferido, mais daquela glória de Deus. Quem muito é tratado por Deus, pode esperar. Se levantaram gigantes e gigantes diante de Davi, porque Deus tinha um trono para ele. É grande a tua luta, o teu sofrimento, é porque Deus tem coisa grande para ti. E a tua casa precisa ser mais firme. Olha o treinamento dos soldados das forças especiais, para você ver. Tem gente que até morre no treinamento, de tão duro, de tão severo, porque ele não vai fazer um policiamento convencional. A missão dele não é comum, é especial. Então, quanto maior é a obra que Deus tem na tua vida, quanto maior o projeto, mais luta, mais ele vai abalar, mais ele vai cavar, mais ele vai tirar, para construir uma vida inabalável. Agora, uma vez depois de construído, amigo velho, como eu disse, não, aqui, né, amigo velho, depois que ele construir, aí pode soprar vento, tempestade, tsunami, e ela vai permanecer firme de pé, porque ela foi construída sobre a rocha. Feche os olhos. Pai, eu quero te apresentar a tua igreja, Senhor, teu povo. Só nos dá força, Senhor. O que temos que passar, precisamos passar, Senhor. O que temos que sofrer, temos que sofrer. As perdas que temos que ter, teremos que ter, não tem jeito. Porque o Senhor vai arrancar, vai destruir, vai arruinar, vai arrebentar muita coisa, para poder edificar e plantar as coisas do Senhor na nossa vida. Abre a nossa mente, como orou Salomão, nos dá largueza de coração para compreender o que nos é possível compreender, Pai. E revela a tua palavra, porque é por ela que vem a fé, para a gente entender como o Senhor agiu, como o Senhor fez, como o Senhor trabalhou com os antigos, como esses heróis da fé de Hebreus 11, e saber que cada um deles, Pai, apesar de ter sofrido tanto, passaram por tanta coisa que aqui mesmo diz, eles hoje são diante de Ti, tidos como grandes, para nós como exemplos e heróis da fé. Nós te agradecemos por ter nos chamado, revelado a tua palavra. Agora nos ajuda a praticar essa palavra, a nos submeter a ela e vivermos de acordo com a tua vontade, Pai. Em todas as coisas nós seremos mais do que vencedores, se nós atentarmos diligentemente para aquilo que o Senhor já nos chamou. Nós te agradecemos nessa manhã em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, estenda a mão para ali, para aquele alimento. Pai, multiplica, abençoa, santifica, para a graça. Agora é o nosso banquete, né? Glória a Deus. Amém. Então fique à vontade, põe. Em nome de Jesus. Fique à vontade. Não saia sem comer, tem que beber alguma coisa.